Estes são temas que pode aprofundar em agência.eclésia.pt. Agora, Peregrinos, trata-se de um livro da autoria de duas jornalistas que estão hoje connosco, Ana Catarina André e Sara Capelo. Muito boa tarde. Obrigado então por estarem na companhia do programa Eclésia. São jornalistas da revista Sábado. Meteram mãos ao trabalho, escreveram este livro, Peregrinos. Porquê um trabalho como este? O que é que vos despertou a atenção para agarrarem na história daqueles que se metem ao caminho em direção a santuários marianos, grande parte deles em direção a Fátima? Aliás, o livro foca-se sobretudo nos peregrinos para Fátima, nos peregrinos que vão para Fátima. E aquilo que nós pensámos inicialmente é o que é que motiva estas pessoas. O livro partiu de uma conversa que nós estávamos a ter as duas e em que pensámos, estas pessoas partem porquê? Vão a Fátima porquê? E foi sobretudo por isso. Depois achámos que também era interessante juntar duas perspectivas um bocadinho diferentes. Tendo nós relações diferentes com a religião, esse poderia ser, de facto, um aspecto enriquecedor do livro. A Sara é agnóstica e eu sou católica. Muitas vezes conversávamos sobre estes temas e achámos que esta junção de olhares diferentes podia dar um resultado interessante para quem lê. A Sara tinha um maior distanciamento, então, em relação ao fenómeno. Em relação ao fenómeno e também em relação a Fátima. Eu nunca tinha ido a Fátima e, portanto, logo por aí percebe-se que tinha, de facto, um distanciamento muito grande em relação a... Distanciamento também, preconceito? Não, de todo. Não é preconceito. Aliás, a primeira vez que eu fui a Fátima foi na véspera do 12 para 13 de maio do ano passado e foi bastante tocante, mesmo nunca lá tendo estado e sendo agnóstica, estar lá na presença de tantas pessoas e partilhar com elas as histórias delas e perceber as histórias delas e o que as levava a ir lá foi bastante tocante, mesmo para alguém como eu, que é agnóstica e que nunca lá tinha estado. Este livro centra-se na história de alguém ou de algumas pessoas. O que é que nós encontramos no livro? Nós encontramos 13 retratos de pessoas muito diferentes com relações a Fátima. Temos desde pessoas que estão habituadas a ir a Fátima a pé desde quase pequenas, a ver os pais, não é? E temos outras pessoas que, não tendo uma relação muito forte com a religião, vão a Fátima e encontram ali uma espécie de reduto quase da sua relação com o transcendente. Desde um católico desiludido, como ele próprio se chama, até uma peregrinação com mais de 250 pessoas que partem do Estoril há mais de 20 anos. Sara, eu não pergunto se converteu no fim do livro, mas mudou a sua perspectiva em relação a este fenómeno? Em relação a este fenómeno, sim. É muito interessante perceber o que é que leva estas pessoas a peregrinar e a fazer estas peregrinações a Fátima. E as motivações são muito diferentes e, como jornalista, aprender sobre cada uma destas pessoas e perceber o que é que as motiva acaba também por fazer com que eu cresça de alguma forma. Portanto, aprendi bastante sobre o fenómeno e é muito interessante perceber quem são estas pessoas. E as histórias que nós temos aqui, as tais 13 histórias que nós temos, que depois são muito mais pessoas do que 13 pessoas, são muito diversas. Temos desde uma holandesa que veio viver para Portugal e sentiu a necessidade de ir a pé a Fátima sozinha para procurar alguma redenção em Maria, porque tinha feito um aborto e, sendo ela católica, ainda não estava bem resolvida com esta questão de ter feito um aborto e caminhar até Fátima ajudou-a nesta perspectiva da redenção. Temos pais que fazem promessas pela saúde dos filhos, temos pessoas que só querem refletir e, portanto, caminham até Fátima porque precisam de ter uma reflexão depois de um ano mais complicado e este caminho e falar com Deus ao longo de 5, 6, 7 dias tem-nos ajudado muito. E todas estas perspectivas, que eram perspectivas que eu de facto não tinha, ajudaram-me também a compreender melhor Fátima e o que é Fátima. Eu acho que uma das histórias que nós temos e que toca toda a gente é a história de um homem que percorre 300 km descalço. Ele vem de São João da Pesqueira, portanto lá no Douro, até Fátima e faz isto há mais de 15 anos. Todos os anos ele vem descalço. As pessoas no caminho já o conhecem como o peregrino descalço. Lá vem o homem que vem descalço. E ele fez esta promessa num momento de desespero. O filho estava gravemente doente e ele não sabe muito bem explicar porque é que sofre e porque é que se submete
àquela dor, ainda assim diz que pediu e foi ouvido, e por isso é por isso que vai a Fátima. Fátima surge como elemento com grande poder de atração por parte dos peregrinos, no contexto português, não é? Mas peregrinos encontramos hoje também muitos a caminho de Santiago de Compostela, por exemplo, de outros locais. Há também o fenómeno dos jovens peregrinarem, não é? E aí há aqui uma linguagem que também diz às novas gerações, apesar de toda a parafernália de elementos eletrónicos, ou algo que poderia afastar desta questão de transcendente ou da fé, os jovens também começam a peregrinar. É verdade. Há uma expressão que eu acho muito bonita, do Marco Daniel, que é o diretor do Serviço de Estudos do Santuário, em que ele diz que o santuário é uma espécie de mar onde desaguam vários rios. E eu acho que é isso mesmo. São pessoas de todos os sítios, de todas as idades, com todos os backgrounds religiosos, que vão ali e que se juntam ali, às vezes no 12 de maio, outras vezes noutras alturas, mas que vêm ali na capelinha e na mensagem de Fátima, acho que sobretudo na mensagem de Fátima, um sentido para a vida e para o que procuram. Acho que é muito isso. E os jovens enquadram-se nesse perfil. Uma das histórias que nós contamos são de 2 jovens que, para se prepararem para casar, foram a Fátima a pé. E o relato deles é muito bonito, esta procura da fé antes do casamento. Até porque os dois tinham também relações diferentes com a própria religião. Ela muito mais... Sim, católica, crente. Muito mais crente e praticante, e ele nem por isso. E, portanto, o caminho também serviu para eles se encontrarem na religião. O caminho faz todo o sentido. Este espaço do caminhar, não estamos a falar ainda do chegar ao local, não é? Que é gratificante, tudo mais, mas a pessoa, o silêncio, o caminho, o encontrar-se consigo própria, o pensar-se, não é? É algo muito importante no ato de peregrinar. Eu acho que a reflexão é essencial acho que a reflexão é essencial em relação a todos os peregrinos com quem nós falamos. No entanto, fiquei com a sensação que a chegada para eles é o mais importante. Eles dizem que quando começam a sentir o aproximar-se de Fátima, do santuário, todas as dores que tinham ao longo do caminho, dos tais dias em que caminharam, todos os problemas, de certa forma, há ali uma limpeza que surge com a aproximação a Fátima. Portanto, eu diria que a chegada, na maior parte dos casos, é muito mais importante até do que o caminho. Ainda assim, eu acho que há um fenómeno dos últimos anos, sobretudo aqui, talvez da região de Lisboa e do Sul, em que se valoriza o caminho pelo caminho. O padre Jorge Anselmo, que é uma das personagens deste livro, dizia que há coisas na nossa vida que precisam de muitos quilómetros para ficarem resolvidas. E muitas destas pessoas são exemplos disso, pessoas que vão para o caminho para decidirem se acabam com o casamento, por exemplo, pessoas que vão para o caminho porque não sabem muito bem o que fazer com as relações menos boas que têm lá em casa. Portanto, o caminho acaba por ser esta oportunidade de encontro consigo e com os outros também, mas sobretudo consigo. Muito bem, fica então informações preciosas acerca deste livro que agora vale a pena ver. Ele já está nas livrarias, é uma edição da responsabilidade também da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Fica o convite então para que as pessoas descubram a riqueza que está em cada peregrino nas suas histórias pessoais. Obrigado a ambas por terem estado hoje aqui connosco no nosso programa. Peregrinos, um livro que nos leva à descoberta de quem são estas pessoas que se metem ao caminho e que entregam a sua vida em forma de prece junto dos santos ou da evocação mariana da sua devoção. A terminar, eu recordo que mais logo podem ainda acompanhar a edição rádio do programa Eclésia na Antena 1 pelas 22h45. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.